Bom dia, meus amados e queridos irmãs. Espero que tudo possa estar bem com vocês. Esta semana foi uma semana um pouquinho mais quente. Deus esteve conosco, assim como tem estado todo momento, a todo instante. Nós estamos estudando os evangelhos de Mateus. Eu sou a Tereza Braz, vocês já me conhecem, eu sou membro da Igreja Batista em Braz Cubas. Sou professora de uma das classes, a classe Boas Novas, da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Batista em Braz Cubas. Eu gostaria de orar com vocês antes de nós começarmos o nosso estudo. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por mais essa oportunidade que o Senhor está nos concedendo de podermos estudar juntos a Tua Santa Palavra. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor esteve conosco, o Senhor nos guardou no decorrer desta semana. O Senhor, cada dia, tem acrescentado a nós as coisas que nós precisamos, suprindo as nossas necessidades, Pai. Então, nós te louvamos e nós te exaltamos por todas estas coisas, Pai. E quero pedir, Pai, pelos meus irmãos, pelas famílias, que possivelmente possam estar passando por problemas, por lutas, por dificuldades, sejam quais forem, Deus, as necessidades e as dificuldades que os meus irmãos, as famílias estão passando. Eu quero colocar diante do trono da Tua graça, pedindo que o Senhor possa dar consolo, possa dar paz, possa dar o sustento material de cada dia para cada um, Senhor, para cada família. Muito obrigado, Deus, porque eu creio que o Senhor tem suprido as nossas necessidades. Eu oro assim, Deus, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo no Evangelho de Mateus, no capítulo 17. Nós vamos estudar sobre a transfiguração e mais alguns outros assuntos. Este assunto, a transfiguração, ele está registrado também em Marcos 9, de 2 a 13, e Lucas 9, de 28 a 36. Aqui em Mateus, nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 13. Este último capítulo de Mateus 17, ele vai tratar da última crise no reino. Melhor, a última crise não, mas a última etapa da crise no reino, porque a crise ainda vai continuar. Nós vamos ver daqui para frente que a crise para Jesus, principalmente, não que ele estivesse em crise, porque ele sabia do seu propósito, ele sabia tudo o que ia acontecer. Mas a crise entre os fariseus, entre a multidão, ainda continua, começando no interior de cada um deles. Nós vimos no versículo 27 do capítulo 16, que ele faz parte do capítulo 17, pois se refere à transfiguração de Jesus. Eu creio que vocês sabem que a palavra transfiguração, ela tem o sentido de um ato de transfigurar, de mudar de figura, às vezes mudar de afeição, mudar de caráter, enfim, ter uma mudança, uma transformação. Jesus, em sua transfiguração, ele mudou o seu rosto, que resplandeceu como sol, conforme os evangelistas registram. As suas vestes ficaram brancas como a luz para mostrar aos 3 apóstolos, ensinando a eles que a manifestação visível da sua deidade. Assim como lá no passado, a nuvem simbolizava a presença de Deus, aqui, nesse momento da transfiguração, o Filho de Deus, ele é o Deus Filho, ele estava presente, pois a nuvem luminosa o cobriu. Esse monte da transfiguração, muitos dizem que esse foi o momento mais assim sensacional do ministério e da vida de Jesus Cristo aqui sobre a terra. Alguns estudiosos dizem que a transfiguração aconteceu no Monte Tabor, que era um monte lá citado lá no Antigo Testamento várias vezes. Porém, pelos registros dos evangelistas, a transfiguração ela se deu aqui no Monte Hermon, pois nós já estudamos e nós vimos que Jesus estava ali em Cesareia de Filipe, onde fica o Monte Hermon, um monte que era regado pelos orvalhos da madrugada.
Os evangelistas narram que 6 ou 8 dias, mais ou menos, depois que Jesus terminou de ensinar os 12 apóstolos sobre a lei da cruz, que é negar-se a si mesmo, tomar a cruz e seguir a Jesus, ele chamou à parte Pedro, Tiago e João e conduziu-os para juntos orarem com ele. Mas se nós atentarmos bem para o texto, para os 3 evangelistas, nós vamos perceber que era Jesus que estava ali dirigindo aquele momento de oração, porque ele se afasta um pouquinho ali dos 3 companheiros para orar. Lucas escreve assim: e enquanto ele orava ali no monte, o seu rosto mudou de aparência. Eu não sei, a Bíblia não relata qual era o termo da oração de Jesus, mas talvez a gente pode pensar que ele estava ali em súplica ao Pai por ele mesmo. Ele sabia o momento doloroso que estava para vir para ele nos próximos dias. Talvez ele estaria orando também para os 3 companheiros dele, para os apóstolos que ele estava ensinando, que ele estava doutrinando durante todo o tempo. Talvez ele estivesse orando até por nós, como ali em João 17, aquela famosa e grande oração de Jesus, que ele orou pelos seus discípulos e ele orou também por todos aqueles que haviam de crer nele. A oração de Jesus foi ouvida. Enquanto ele orava, ele transfigurou-se. A sua aparência, o seu rosto, como dizem os evangelistas, ficaram brancos, as suas vestes ficaram brancas, muito resplandecente. Mateus acrescenta que o rosto de Jesus resplandeceu como o sol e as suas vestes ficaram brilhantes, brancas como a luz. Então eu fico pensando, que momento sublime para aqueles 3 apóstolos de Jesus. Nós percebemos que a irradiação da cidade de Deus desceu ali praticamente. A Nova Jerusalém estava ali bem próximo, como diz lá em Apocalipse 21:10. Embora esta profecia de Apocalipse vai acontecer ainda no futuro, mas aquele momento em que Jesus esteve ali, a transfiguração, é uma amostra do futuro, do que vai acontecer na volta do Senhor Jesus Cristo. Bem, mas se vocês perceberem, nesse momento tão gostoso, tão glorioso, os seus apóstolos, cansados porque eles estavam trabalhando, subiram talvez a pé aquele monte, o tempo todo eles estavam cansados. E não sei quanto tempo demorou também a oração de Jesus, né? E então aqueles apóstolos, os 3 amigos, os 3 companheiros de Jesus, eles dormiram. Lucas 9:32, ele fala sobre isso. Mas com aquele clarão do rosto do Senhor Jesus, com as vestes de Jesus brilhantes, eles acordaram atemorizados. E Pedro, nós conhecemos um pouco da história de Pedro. Pedro sempre era o primeiro a falar, ele sempre tomava as decisões para falar entre os apóstolos. Ele sempre era assim afoito. Ele sugeriu que fossem levantadas ali 3 tendas, talvez 3 memoriais, um para Jesus, outro para Moisés e outro para Elias. Como vimos, a intenção de Pedro em todas as vezes sempre eram boas, em proteger o mestre, em cuidar do mestre. Para ele, ali seria o melhor lugar para o mestre estar. Talvez ele pensou, o mestre está ensinando para nós do céu, talvez aqui seja o céu, um lugar muito gostoso. Então, Elias e Moisés aparecem para tomar parte na transfiguração de Jesus. Mas por que eles aparecem ali? Vejamos alguns detalhes então da vida de Moisés e da vida de Elias. Conhecemos a história de que Moisés foi chamado por Deus para liderar o seu povo aqui na terra. Ele recebeu uma missão especial para cumprir da parte de Deus. E durante 40 anos ele suportou a dureza do deserto, as oposições do povo que ele guiava ali para Canaã. Ele passou por humilhação, que ele recebeu ali de Faraó e foi humilhado ali no Egito. E, aliás,
foi bom ele passar por esse deserto. Antes da universidade dele, ele passou pelo deserto. Ele não era um homem humilde, como depois nós vemos que Moisés tornou-se humilde. Ele não era paciente, ele era um homem arrogante, mau, violento. Ele até cometeu um crime, vocês conhecem a história, quando ele matou aquele egípcio. Foi um crime, mas depois que ele passou por todos os desertos da vida dele, ele tornou-se um homem humilde, um homem dócil, e ele cuidou das ovelhas de Deus ali no deserto, pelo caminho do deserto. Ele liderou a obra de Deus aqui na terra. Foi um grande homem. Moisés, ele era um líder típico de Cristo. Se vocês perceberem, lerem lá em Números capítulo 12, vocês vão ver que ele foi um líder assim típico de Cristo. Assim, a aparição de Moisés no Monte da Transfiguração representa a lei, pois por ele foi dada a lei ao povo de Deus, e também ele representa o povo santo lá do Velho Testamento. Moisés morreu e foi sepultado por Deus no Vale de Moabe, lá em Deuteronômio 34, 5 e 6, vocês podem ler isso. E até hoje, conforme nós lemos, ninguém sabe o local certo da sepultura, mas Judas diz que ele foi trasladado para o céu. Então Moisés apareceu ali porque era um tipo de Cristo, o líder de Deus na terra, e Jesus Cristo, o líder espiritual de Deus, liderando aqui na terra, mas também liderando ali no céu. Depois nós vemos a figura de Elias. Elias foi um homem chamado por Deus para enfrentar a maior crise do antigo reino de Israel na história. Elias demonstrou-se um homem do momento para debelar o terrível mal da nação de Israel, que era uma nação apóstata, nacionalmente apóstata. Fez vários milagres, Elias. Inclusive, ele fez uma ressurreição. Vocês podem confirmar em 1 Reis 17. Era um homem de profunda convicção religiosa, um grande servo de Deus, conhecido e também chamado como homem de Deus. Vocês podem ler lá em 1 Reis, 2 Reis, vocês vão encontrar várias vezes essa expressão, o homem de Deus. Exerceu um ministério poderoso e dedicado à obra de reforma do povo de Deus. Conforme relatos bíblicos, ele não morreu, mas ele subiu ao céu num redemoinho, segundo Reis capítulo 2. Assim, Elias representa os profetas do Antigo Testamento e ao mesmo tempo os cristãos do Novo Testamento, que vivos serão trasladados ao céu quando Cristo vier buscar a sua igreja. Assim, a citação desses dois homens, Moisés e Elias, no Monte da Transfiguração, é legítimo, pois eles são legítimos representantes de todos os cristãos que vivem realmente a vida de Cristo e trabalham para Jesus no reino aqui na terra e também agora. Os 3 apóstolos estavam cansados e dormiram, como nós já falamos. Eles não vigiaram o tempo todo, acordaram espantados com o local todo iluminado, não ouviram o que Moisés e Elias conversavam com o mestre. Hoje não é muito diferente. Muitos cristãos estão cansados, estão atarefados, procurando cada vez mais recursos para levarem uma boa vida, ter uma boa saúde. Não tem tempo para ler a Bíblia, gostam muito de viajar. Hoje está um pouco difícil de viajar, mas as pessoas preferem viajar, sair, descansar, do que, na verdade, servir ao Mestre. Eu não estou dizendo que nós não devemos passear, não devemos descansar, devemos sim. Isso faz parte da nossa vida física aqui na Terra. Precisamos sim descansar, precisamos viajar, é bom viajar, mas como cristãos precisamos estar atentos e vigilantes, não dormir como aqueles apóstolos dormiram num momento tão sublime e tão importante. Devemos continuar servindo o nosso Mestre. Mas, apesar deles dormirem,
eles receberam aquele clarão, eles foram acordados com aquele clarão. Vimos que os seus olhos, a glória e o resplendor do grande rei, a voz que eles ouviram do céu, tudo isso foi um momento muito sublime para eles. Eles poderem ouvir essa voz que veio do céu. Este é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. A ele ouvi-me. Mateus 17:5 nós vemos isso. Esses 3 apóstolos, eles representavam ou representam a nação judaica que rejeitou o Cristo, que rejeitou o Messias, mesmo vendo todos os milagres que Cristo realizou. Mas eles mesmos, como representantes de Israel, eles também receberam a luz, assim como os apóstolos receberam. Aí nós podemos ver também que esses ensinos práticos de Jesus para os seus apóstolos, os seus discípulos e também a nós, é que assim como Jesus se transfigurou, ele era homem, né? Ali, mas o Deus ali presente, o Deus que veio para estar aqui na terra, o seu rosto resplandeceu, suas vestes tornaram-se brancas. O cristão, ao deixar esse mundo e ir para a presença do Pai, ele será transfigurado. As suas vestes se tornarão brancas, lavadas pelo sangue do Cordeiro, para se apresentar diante do Pai, conforme nós lemos lá em Filipenses 3:21. O Senhor Jesus Cristo transformará os nossos corpos da humilhação para ser conforme o corpo da sua glória. E também em 1 João 3, versículo 2, nós vemos quando João escreve ali, que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Então, vamos fazer de tudo para nós não dormirmos como os apóstolos, que a vinda de Jesus está próxima. Eu creio que todos vocês que estão vendo todos os acontecimentos nesses últimos tempos, vocês creem que a volta de Jesus Cristo está próxima. Então não vamos dormir. Assim como aquelas virgens ficaram ali prudentes, né? Ficaram em vigilância. Vamos vigiar, porque essa volta de Jesus, essa gloriosa volta de Jesus está próxima. Vamos ficar em vigilância. Nós vamos continuar agora nos versículos de 14 a 23. É a cura de um menino epilético. Esta cura também está registrada em Marcos 9, de 14 a 29 e Lucas 9, de 37 a 45. Enquanto Jesus subiu ao monte ali com os seus 3 apóstolos, Tiago, Pedro e João, os outros 9 apóstolos ficaram ao pé do monte com a multidão. Nesse tempo em que Jesus subiu ao monte, um homem trouxe aos 9 discípulos que ficaram embaixo ali no monte, um filho único que era epilético, e eles não puderam curar. Lucas 9, 38, ele informa que o menino então era único, e nós vemos o desespero daquele pai, um único filho naquela situação. Então, ele se aproxima de Jesus e, ajoelhando-se, ele roga-lhe pela misericórdia e compaixão do seu filho. Estavam ali os discípulos, a grande multidão, alguns escribas, os doutores da lei, né? E o pai do menino e o menino. E eles estavam conversando, discutindo animadamente sobre o que é que estava acontecendo com o menino, o que estava acontecendo com os discípulos que não puderam expulsar, não puderam curar aquele menino. Jesus chegou então e perguntou aos escribas: por que vocês estão discutindo? O pai daquele menino do meio da multidão responde: Mestre, eu pedi aos teus discípulos para expulsarem o espírito mudo do meu filho, e eles não puderam expulsar. Marcos 9, 18, nós lemos isso. Então Jesus foi amorosamente corrigir os discípulos pela descrença deles. Jesus já havia dado poder para eles, Jesus já tinha estado bastante tempo com eles, Jesus já tinha ensinado para eles como eles deveriam proceder. Então Jesus pergunta para os seus discípulos: até quando eu estarei com vocês?
minha partida está próxima. Jesus estava sempre falando, eu vou morrer, eu vou deixar vocês. E então ele fala para os discípulos, hajam, não esperem para agir, não esperem por mim, façam o que vocês têm que fazer. Não está escrito isso, mas a gente pode pensar que é assim que Jesus tratou com seus discípulos. Às vezes nós ficamos assim. Parece que falta nossa fé é pequenininha. Nós não conseguimos realizar aquilo que nós precisamos realizar, aquilo que o Senhor espera que nós realizemos. Mas o Senhor, Ele espera que nós creiamos nele, no seu poder, porque Ele tinha ensinado aos discípulos. Os discípulos precisavam crer no seu poder para poderem fazer a obra. Para Deus, para Jesus, nada era impossível. Também dependia da fé daquele homem, daquele que se aproxima deles. Aí então nós vemos o diálogo de Jesus com aquele pai daquele único filho. Ele, em Marcos 9, de 21 a 24, nós vamos encontrar que Jesus conversa com aquele homem. Ele pergunta para aquele homem então, quanto tempo o menino sofre com isso? O homem respondeu, desde a infância. Mas, se podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Jesus então disse ao Pai, se podes crer, tudo é possível ao que crê. O homem perguntou para Jesus, se podes fazer alguma coisa. Jesus diz a ele, se você pode crer, da parte de Jesus, Jesus podia fazer. Mas será que o homem podia crer em Jesus para obter então aquela bênção, a cura do seu filho? O homem respondeu bem firme, eu creio, ajuda a minha incredulidade. Ele cria. Quando ele fala da incredulidade, possivelmente a fé dele era pequenininha, faltava ainda um pouquinho de fé. Mas o homem creu e ele admitiu então que a sua fé era pequena, mas ele pediu ajuda ao mestre, ele não ficou naquela, bom, a minha fé é pequena, meu filho não vai ser curado. Não, ele pediu ajuda para o mestre, pois diante de tudo que Jesus fez, as curas que aquele homem possivelmente acompanhou e viu que Jesus estava realizando, foi o motivo para ele procurar o mestre. E só pelo fato dele procurar o mestre, ele já tinha então aquela pequena fé. Como o homem disse, eu creio, essa pequena fé do homem foi a chama para Jesus realizar essa expulsão dos demônios do seu filho, aquele espírito imundo e mudo, surdo também, que disse que saísse do menino. Vemos também que a falta de fé dos discípulos, né? Eles não puderam expulsar, porque faltou-lhes fé. Eles chamaram o mestre à parte, então eles perguntam para o mestre, por que nós não pudemos expulsá-lo, mestre? Jesus respondeu para eles, esta casta de demônios não sai, a não ser por força de oração e jejum. Marcos 9, 29, vocês podem ler isso. Jesus, então, Jesus responde que foi por falta de fé, ele responde para os discípulos, foi por falta de fé. A fé deles não era o tamanho de um grão de mostarda, como nós já vimos, já estudamos. A falta de fé deles era pequena, eles precisavam orar mais, jejuar mais, pedir mais fé para realizar a obra do Senhor. Se vocês lerem lá em Lucas 17, 19, está escrito que quando nós pedimos fé, Deus concede a nós. Tiago também fala disso. Se nós pedirmos com fé, nós obtemos aquilo que nós estamos pedindo. Existem castas difíceis, sim. Estas castas são os problemas difíceis que muitas vezes nós não conseguimos resolver. Nós temos sim que dobrar os nossos joelhos, jejuarmos, pedirmos o socorro de Deus, pedirmos a Deus mais fé, mais coragem para nós enfrentarmos os problemas e enfrentarmos aquela situação em que nós estamos vivendo. Então aqui, Jesus ensinou aos seus discípulos que eles precisavam crer verdadeiramente no poder que Jesus tinha para que eles pudessem realizar a obra que ele havia ensinado, que ele havia passado para eles.
Nós vamos continuar agora em Mateus 17, de 24 a 27. Também vocês podem ver lá em Mateus 22, 15 a 22. Jesus e Pedro pagam tributo. Aqui, na verdade, essa história é registrada só praticamente em Mateus. Lá em Lucas, vocês vão ver em outros termos sobre o tributo, tá bom? Mateus 17, 22, nós vemos que Jesus e seus discípulos foram para a região da Galileia e chegaram então a Cafarnaum e ali ficaram no monte, perto do mar da Galileia, o lugar onde Jesus morou com seus discípulos, após ser rejeitado de Nazaré, ali em Cafarnaum, e realizou então muitos milagres. Em Cafarnaum tinha um posto fiscal que era comandado pelas tropas romanas. Jesus foi para a cidade ali, certo? Para ser mais uma vez acusado pelos escribas e fariseus, que sondavam a vida de Jesus para apanhá-lo em alguma crise, em alguma falta. Era isso que os fariseus estavam sempre procurando. Vocês conhecem, vocês sabem disso, nós já estamos falando isso várias vezes. Os cobradores de impostos perguntaram para Pedro: seu mestre não paga o imposto, não paga as dracmas? Nós vamos encontrar didracmas também. Era uma moeda da Grécia, uma moeda de prata que valia 2 denários, ou seja, é o valor de um dia de trabalho. Esse tributo ou esse imposto foi criado em Êxodo 30, nos versículos de 11 a 16, para os judeus. Jesus era judeu. Então os fariseus levantam essa pergunta para Pedro, para os discípulos ali: o seu mestre não paga o imposto? Esse imposto ele não foi estabelecido por uma lei civil ou para fins civis. Ele era um imposto, uma contribuição religiosa que o judeu deveria fazer todo ano para a manutenção do templo em Jerusalém. Se o judeu não contribuísse, ele seria considerado como um pecador. Era um pecado gravíssimo que o judeu cometia. Mas havia algumas classes que não precisavam contribuir, que eram isentas desse imposto. Por exemplo, os profetas, os sacerdotes, os levitas. Vocês podem confirmar em Deuteronômio 10, versículo 9. Por eles serem consagrados ao serviço do templo, ao serviço da casa do Senhor. E no tempo do Novo Testamento, ou seja, nesse momento que nós estamos vendo ali sobre o pagamento desse tributo, os escribas estavam exigindo que Jesus pagasse esse imposto. Não era um ato legal o que os escribas estavam fazendo, pois Jesus, ele era profeta, ele veio como Messias, ele era mestre, ele era profeta. E lá em Deuteronômio 10, 9, como nós falamos, os profetas não precisavam pagar esse imposto. Então, exigir dele o pagamento, como os fariseus estavam exigindo, seria em desacordo, seria um desconsiderar Jesus como profeta, seria atribuir a ele uma pessoa comum, como os outros que deveriam então estar pagando o imposto. Por isso, ele fez a pergunta a Pedro. Simão Pedro, Jesus perguntando a Pedro: Simão Pedro, que te parece? De quem cobram os reis da terra os impostos e os tributos? Dos filhos ou dos estranhos? Na verdade, os governantes cobravam os impostos dos seus súditos para a manutenção do reino e da sua família. Mas a família do governante não pagava o imposto, pois o governo não cobrava imposto da sua família. Então, teria que cobrar dos estranhos. E sendo assim, os filhos do rei não pagariam imposto ou esse tributo. Jesus é o Filho de Deus, o Filho do Rei. Então, por que ele deveria pagar aquele imposto para os judeus, se ele era isento? Mas Jesus, para ensinar a Pedro e também para os discípulos,
para não causar confusão com os fariseus, os homens da lei, os cobradores de imposto, ele diz a Pedro: vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás uma moeda de prata. Essa moeda de prata ela valia exatamente o que ele e Pedro precisavam pagar. Era o valor do imposto que eles iam pagar. Aí Jesus fala para ele, para Pedro: você vai, paga por mim e por você. Versículo 27. Jesus, ele não carregava dinheiro. Vocês sabem disso, né? Mas por que ele, o Filho de Deus, onisciente, ele sabia que entre todos os peixes no mar da Galileia e aonde estava o dinheiro na boca do peixe? Ele sabia onde o peixe estava e também que o primeiro que subisse era o primeiro que Pedro iria apanhar, que Pedro ia fisgar, ou talvez pegar com o anzol, com a rede, não sei como é que Pedro estava pescando. Mas Jesus falou: primeiro que subir, é aquele que você vai pegar, Pedro. Então Jesus ensinou a Pedro que ele deveria ir e pegar aquele peixe, e pegar aquela moeda, e que ele fosse então pagar o imposto, para não dar escândalo, não dar margem para os fariseus criticarem e continuarem ali tentando pegar Jesus e os discípulos em alguma coisa. Muitas vezes é preferível nós abrir mão dos nossos direitos, como Jesus fez. Ele não precisava pagar, mas ele abriu mão do seu direito e ele ensinou a Pedro para pagar o imposto. Ele pagou e Pedro também pagou. Onde Pedro apanhou o peixe, onde o dinheiro estava ali na barriga do peixe, eu não sei. Mas eu creio que o recurso veio. Deus proveu o recurso para que Pedro então pudesse pagar o imposto, tanto dele quanto do mestre. Nós vamos continuar agora no capítulo 18, tá? Esse capítulo 17, nós encerramos a primeira parte das crises. Vocês perceberam que a crise ainda continua aqui, porque os fariseus continuaram tentando enlaçar Jesus. Mas Jesus, nesse capítulo 18, é um capítulo muito importante para nós e para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui nesse capítulo, nesses primeiros versículos aqui, nós vamos ver no versículo de 1 a 6 e depois mais no finalzinho, nós vamos ver a comunhão no reino. Embora as crises, mas também é preciso a comunhão dentro do reino, a comunhão na igreja do Senhor Jesus Cristo. Aqui, então, nesse capítulo, nós vamos ver sobre o perdão e reconciliação, que são a base da comunhão. Nos versículos de 1 a 6, a humildade no reino. Esses versículos, esse texto também está lá em Marcos 9, de 33 a 37, e Lucas 9, de 46 a 48. Vamos ver então como é essa comunhão no reino, né? E vamos ver a crise ali no reino, junto ali praticamente com os discípulos. Quem é o maior no reino dos céus? Nós encontramos isso no versículo 1, né? Até hoje não é diferente dentro de um reinado. Quando um prefeito, um governador, ele é eleito, sempre aparece uns e outros cobiçando ou procurando um cargo, uma pasta, uma cadeira dentro do seu eleitor, dentro ali do seu governo. Todo mundo quer um pedacinho, né? Com os discípulos também não foi muito diferente. Eles pensaram que o reino do céu seria um reino que traria a eles a prosperidade, traria paz, traria uma vida dourada, uma vida excelente para eles viverem aqui na terra. Então Jesus os instruiu para que entrar no reino dos céus, eles precisavam de alguns detalhes. Primeiro, se converter. Aqui Jesus trata realmente de uma realidade interna do seu reino. Para ser cristão genuíno,
é preciso se converter, reconhecendo seu estado pecaminoso e indigno de se apresentar ao rei, e isso deve ser sempre constante na vida do cristão. Se converter é abandonar os pensamentos, os planos de grandeza pessoal e tomar uma posição humilde de uma criança para poder então participar desse reino. A primeira coisa é a conversão. Depois, segunda coisa, tornar-se humilde como uma criança. Esse é o maior no reino dos céus. A pessoa se torna grande ou maior no reino dos céus quando ela se humilha, pois o valor do reino dos céus são opostos aos valores do reino do mundo. Então, a primeira necessidade para se tornar súditos do reino dos céus é a conversão acompanhada da humildade. Quando eu falo em conversão, você pode pensar que nós temos dois tipos de conversão. A conversão, quando você se converte para a vida eterna, para a salvação eterna, ela é única, tá? Mas a gente precisa se converter cada dia dos erros, das palavras erradas que nós falamos, dos nossos pensamentos, de todas as nossas atitudes. Cada dia nós precisamos de nos converter. Depois, nos versículos de 7 a 14, nós vamos ver a missão do rei o Salvador. Isso nós encontramos também lá em Marcos 9, de 42 a 50. Nestes versos, mais uma vez, Jesus declara a sua missão. Veja o verso 11, por exemplo. Ele diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Nós estamos falando desde o princípio que essa foi a missão, é a missão principal de Jesus: vir e buscar, salvar aquele que se perdeu. Jesus explica que seria inevitável o surgimento de escândalos, de ofensas, de escândalos mundanos de qualquer tipo, de qualquer natureza. Hoje nós podemos perceber que ainda existem filmes imorais, drogas, bebidas, falsas doutrinas que têm assolado muito a nossa sociedade hoje. Pessoas que não têm compromisso com aquilo que fala, mas não faz nada. E tantas outras coisas que causariam escândalo dentro do seu reinado. Isso desde o princípio e agora também. Isso muitas vezes causam tropeços para pessoas que querem ir a Jesus, ou até mesmo para aquelas que já estão dentro do reino. Mas Jesus adverte: ai do homem por quem vier o tropeço ou o escândalo. A responsabilidade aqui Jesus diz que é individual. Isso nos leva a pensar também com relação à liderança da igreja. Muitas vezes líderes religiosos causam escândalos que afastam as ovelhas do Senhor. As crianças logo cedo tropeçam e caem. Quando eu digo crianças, são as criancinhas que estão se achegando para o aprisco. São crentes muitas vezes que acabaram de entrar para a igreja. E aí então vêm os tropeços, vêm as dificuldades, os escândalos e elas caem. Vejamos os cuidados de Jesus para com essas crianças no Evangelho. O cuidado dele está no verso 10. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, sejam as crianças ou qualquer um outro que pertença ao reino de Deus. Nós, como líderes, precisamos estar atentos com essas crianças que chegam para o reino de Deus. O pastor, ele deve ir buscar, os líderes devem ir buscar, mas não é só buscar. A gente deve dar o alimento e dar o cuidado para que essas crianças não se escandalizem. Aliás, seria melhor até não darmos escândalos, mas como o próprio Jesus disse que não era inevitável que os escândalos acontecessem. Aconteceu no passado, na época de Jesus, e hoje acontece escândalos de todos os lados. Mas nós precisamos evitar esses escândalos. Nós sabemos que a volta do reino, já falei há pouco, está bastante próxima. E é muito importante, então, que nós
não deixemos, não permitamos que nenhuma dessas crianças se perca. Por isso, Deus enviou seu Filho com esta missão de buscar e salvar aquele que se perdeu. Isso é muito importante para Deus, que nós permaneçamos firmes, nós permaneçamos juntos, levando a palavra do Senhor. Os anjos do céu, eles são os nossos guardiões, o guardião do cristão. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o procuram, daqueles que buscam, daqueles que amam, daqueles que querem fazer a vontade do Pai. Então o anjo do Senhor pode estar nos guardando, pode estar nos livrando para nós não darmos escândalos, para nós não cairmos, não tropeçarmos e ajudarmos as crianças a crescerem para o reino do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos encerrar aqui e no próximo domingo, se Deus permitir, nós continuaremos no capítulo 18, dos versículos 15 em diante, que nós vamos ver a continuação disso que nós estamos compartilhando neste momento, tá bom? Um bom domingo para todos e Deus os abençoe.